ויהי מקץ שנתיים ימים ופרעה חולם והנה עומד. Shalom, meus amigos, e boas novas diretamente de Israel para vocês, mais precisamente diretamente de Jerusalém. Vocês estão vendo aqui, olha só, as muralhas da cidade velha de Jerusalém. Vamos contemplar um minuto juntos aqui? Olha só, essa é a cidade do rei David, a cidade do grande rei. Esses são os limites da cidade velha e desse ponto para cima já tem a cidade moderna. Aqui atrás a gente tem o portão de Yafo, logo a alguns metros daqui, e por esse caminho é que se acede ao Kotel, ao Muro das Lamentações, onde aconteceu o que nós estamos vivendo agora, nesses dias, que é Hag Hanukkah. Hanukkah, a festa da dedicação, a festa das luzes, a festa da reinauguração do Beit HaMikdash, do templo. Então esse Shabat agora é um Shabat muito especial que cai entre os dias de Hanukkah, entre a primeira luz e a oitava luz. A porção de leitura dessa semana se chama Miketz, porque assim começa a leitura, como a gente começou esse vídeo. Miketz Shnatayim Yamim, ao fim de 2 anos. Ao fim de 2 anos, o que acontece, gente? Na paraxá passada, o que a gente estava vendo? Que Yosef, ele foi vendido pelos irmãos, foi sequestrado e vendido, né? Foi parar lá em Mitzrayim, no Egito, e ali ele começou uma jornada muito diferente, longe da sua pátria, e ali Deus o levantou. Ele foi bem sucedido em tudo que ele fez, mas por motivos injustos, como a gente viu na porção anterior, ele foi colocado na prisão. E eu comentava que José, ele aproveitava toda a ocasião que ele tinha para usar o seu talento, a facilidade que ele tinha, não é certo? Então ele interpretou os sonhos do copeiro e do padeiro, aconteceu exatamente como ele falou, e o copeiro, como está escrito, não se lembrou de Yosef, e a gente sabe o porquê. Agora, mais precisamente, a gente vai ver por que o copeiro se esqueceu dele. Porque Deus se lembrou dele, e agora, como a gente leu, ao fim de 2 anos, o que acontece? Faraó teve um sonho. E aí sim, veio ao coração do copeiro: olha, eu conheci um jovem que interpreta sonhos, como o faraó não podia interpretar, e não tinha nenhum mago de Egito que conseguia interpretar os sonhos. Ele se lembrou de Yosef, de José, que estava ainda encerrado na prisão, e agora mandam chamar Yosef. E foi assim onde ele consegue ascender de novo, levantar. Eu falava também que Yosef, ele era daqueles que aproveita cada pedrada contra ele para fazer uma escada para ascender. Mas tudo isso dentro de uma humildade, dentro da justiça, não se aproveitando das pessoas. Ele era um homem íntegro e fiel a Deus, tanto que ele recusou as ofertas da esposa de Potifar de se deitar com ele. Ele fugiu dessa situação. Ele era um homem que preservou a sua integridade. Faraó teve 2 sonhos que têm o mesmo significado, e segundo a interpretação de Yosef, representava 7 anos de muita abundância, de fartura em toda a terra, e depois 7 anos de fome, de muita necessidade. Então ele ficou espantado e maravilhado da sabedoria de José, e o colocou como o governador de toda a terra do Egito depois dele. Uma espécie de grão-vizir, um responsável, um primeiro-ministro, o maior na terra. Tanto que Faraó diz: ninguém vai levantar e colocar o pé na terra do Egito sem que você permita. Você é o maior depois de mim. E a gente tem uma comparação interessante com o profeta Daniel também, que foi colocado em ascensão e em poder em uma terra estrangeira, né? No caso era Babilônia. E a gente também vê outro exemplo em Persa, que foi o Mordecai, que era o tio de Esther, que também foi colocado como grão-vizir em Pérsia. O profeta Daniel, ele também foi levantado por Deus em um lugar estrangeiro. Ele também tinha o dom de profetizar ou de interpretar sonhos, né, ou de interpretar segredos. E no caso de Mordecai, teve algo muito parecido entre salvar os judeus daquela época, e Yosef também salvou a sua família, que agora a gente vai ver, salvou da fome e também salvou a humanidade. Porque se não fosse a sabedoria de Yosef, as pessoas não teriam condições de sobreviver a tamanha fome que se deu naquela época. Eu não sei vocês, mas toda vez que eu leio essa história de José, é impossível para mim não se emocionar, não chorar, não estar tão conectado e tão empático ao que ele passou, principalmente porque ele estava muito
longe de toda a sua família, longe dos seus irmãos e do seu pai principalmente, o pai que amava tanto a ele. Mas Yosef, ele superou, para usar uma palavra mais comum, ou Deus deu uma força grande para ele, para que ele continue nessa jornada. E ele teve 2 filhos, Efraim e Menashe. E os nomes dos seus filhos, eles traduzem a sua situação emocional, a sua situação espiritual. Efraim significa frutificar, tem a palavra pri no meio, pri é fruto, Efraim é que me fez frutificar, e Menashe, que é o segundo, significa Deus me fez esquecer os meus sofrimentos e também me fez esquecer a casa do meu pai. Nessa porção acontece algo muito marcante, que quando começa a fome em toda a terra, também na terra de Canaã, que é agora a futura terra de Israel, onde nós estamos aqui, graças a Deus, também é afetada pela fome. Então, quando os filhos de Jacob chegam, que são os irmãos de Yosef, eles se deparam com Yosef. Não o reconhecem, porque obviamente ele está com um traje e uma aparência egípcia, mas ele reconhece os seus irmãos. Ele obviamente não consegue conter as suas emoções em vários momentos desse encontro, mas ele faz uma espécie de teste para saber se os irmãos tinham a mesma postura de alguns anos atrás, quando eles o venderam, eles o trataram daquela forma, o desprezaram pelo ódio, pela inveja, como a gente comentava anteriormente, ou se mudaram a sua postura. Então Yosef começa a tratá-los como espias e vai até um limite muito difícil, onde ele exige que eles tragam o filho menor, que você já sabe, o filho menor se chama Binyamin ou Benjamim, que é o caçula de Jacob, que é filho também de Raquel, a mulher que ele amava, até que depois de muita relutância, eles decidem escutar a José. Jacó também aceita essa condição e eles descem à terra do Egito com Benjamim. E isso foi como espremer os irmãos assim até a última gota, para saber se eles realmente estavam arrependidos do que eles tinham feito alguns anos atrás. Agora eu queria sua opinião sobre essa postura de Yosef. Será que essa prova, esse teste que ele fez com os irmãos, você acha que isso foi uma espécie de vingança? Ou você acha que isso foi justo e foi simplesmente para que ele teste os limites dos irmãos? Comenta aí o que você acha, deixa aí nos comentários o que você acha dessa postura de Yosef. E esse é, como eu comentava, é uma espécie de saga, mas na vida real, algo que aconteceu. E a gente vai continuar essa história na outra parashá, na outra porção, que se chama Vaigash, que significa acercar-se. A gente vai ver que Eudá vai se acercar a Yosef. Então fiquem atentos aí, porque na próxima porção a gente vai ver esse lindo reencontro, essa revelação do próprio Yosef aos seus irmãos. Fiquem comigo aí, na próxima porção a gente vai se ver aqui, ok? Besorot Tovot, Leitraot, boas notícias e até logo. Shabbat Shalom, Rosh Chodesh Tov, um mês maravilhoso para vocês e Hanukkah Sameach. Feliz festa de Hanukkah.